O que a Bíblia realmente ensina? Jesus nasceu em dezembro? Será isso uma verdade? A Bíblia não diz quando Jesus nasceu, mas ela nos dá fortes motivos para concluir que seu nascimento não ocorreu em dezembro. Considere as condições climáticas nessa época do ano em Belém, onde Jesus nasceu. O mês judaico de Quisleu, que corresponde a novembro. Dezembro era um mês frio e chuvoso. O mês seguinte era Tebete, ou dezembro-janeiro. Era o mês em que ocorriam as temperaturas mais baixas do ano, com nevadas ocasionais nos planaltos. Vejamos o que a Bíblia diz sobre o clima naquela região. O escritor bíblico Esdras mostra que Quisleu era de fato um mês frio e chuvoso. Depois de dizer que uma multidão havia se reunido em Jerusalém no dia 20 do 9º mês de Quisleu, Esdras informa que o povo estava tremendo por causa da forte chuva. Sobre as condições do tempo naquela época do ano, as próprias pessoas reunidas disseram: "Estamos na estação das chuvas. Não é possível ficar do lado de fora", diz o livro de Esdras, capítulo 10, e os versículos 9, 13, e também Jeremias, capítulo 36, e o versículo 22. Então é de admirar que os pastores que viviam naquela parte do mundo não ficassem ao ar livre à noite com seus rebanhos em dezembro. No entanto, a Bíblia diz que os pastores estavam nos campos cuidando das ovelhas na noite em que Jesus nasceu. De fato, o escritor bíblico de Lucas mostra que, naquela ocasião, havia pastores vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite, perto de Belém. Veja o que diz Lucas, capítulo 2, e os versículos de 8 ao 12. Note que os pastores estavam vivendo ao ar livre, não apenas saindo para os campos durante o dia. Eles mantinham seus rebanhos nos campos à noite. Será que essa referência de vida ao ar livre se harmoniza com o tempo frio e chuvoso do mês de dezembro em Belém? Claro que não. Portanto, as circunstâncias que cercaram o nascimento de Jesus indicam que ele não nasceu em dezembro. A palavra de Deus nos informa com precisão a data em que Jesus morreu, mas dá poucos indícios sobre quando ele nasceu. Isso nos lembra as palavras do rei Salomão, que diz: "Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento." Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Portanto, não é de admirar que a Bíblia forneça muitos detalhes a respeito do ministério e da morte de Jesus, mas poucos a respeito da época de seu nascimento. Portanto, Jesus não nasceu em dezembro, como ensina algumas religiões. Quer saber mais? Então visite o nosso site jw.org, traduzido em mais de 1000 idiomas, e você descobrirá coisas importantes sobre a vida e o ministério de Jesus.